A graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, no capítulo 3, Epístolas Paulinas 1, estamos iniciando hoje a carta aos Gálatas. Capítulo 6, Paulo, defensor da fé. Na aula passada, no capítulo 5, Exortações Práticas, nós encerramos as cartas aos Romanos, né? E nós apresentamos os seguintes fatos. No tópico 1, somos membros do corpo de Cristo. Respondemos as seguintes questões. O que se entende por sacrifícios vivos? E qual é o princípio que controla a vida do cristão? Tópico 2. Como com respeito aos crentes fracos? Qual é a regra básica sobre a vida cristã? E a igreja cristã se caracteriza por sua diversidade. O que é diversidade? Amém? Então, hoje, nós estamos iniciando, no tópico 1, a introdução a Gálatas. Paulo não se concentra num tipo de retórica usada nos tribunais. Em vez disso, a argumentação de Gálatas está mais para uma retórica deliberativa, que os antigos oradores e autores usavam para persuadir as pessoas a mudar de comportamento. Ok? Então, a epístola de Paulo aos Gálatas diz respeito à controvérsia judaizante, por causa da qual se reuniu o Concílio de Jerusalém, lá em Atos, no capítulo 15, cujo tema é a controvérsia sobre a circuncisão dos gentios. Mas observe, não foi uma escrita como um trabalho de história contemporânea do autor. Constitui antes um protesto contra a distorção do Evangelho de Cristo, causada pela ação ali dos falsos mestres judaizantes, que seguiam após o apóstolo Paulo e plantavam a semente de destruição, de discórdia. Vamos entender melhor os judaizantes. Então, judaizantes são pessoas que, não sendo geneticamente israelitas, nem tendo passado por uma conversão formal ao judaísmo, segue parte da religião e da tradição judaica. Ok? Então, o termo foi usado no Novo Testamento para referir aos cristãos hebreus e requeria que os cristãos gentios seguissem as leis mosaicas. Vamos entender isso melhor, amados? Então, os judaizantes não negavam que era preciso crer em Jesus para se obter a salvação. Mas eles também enfatizavam que também era necessário a circuncisão e guardar a lei. Né? Eles acrescentavam alguma coisa a mais, que não foi ensinado por Paulo, ok? Então, observe. Por que isso aconteceu? Porque muitos dos primeiros cristãos, por serem judeus, e o primeiro evangelho foi pregado aos judeus, continuaram a viver segundo os moldes judaicos. De um modo geral, incluindo a frequência à sinagoga, ir ao templo em Jerusalém, oferecendo holocausto, observando rituais, o sistema dietético da legislação mosaica, mantendo-se socialmente distante dos gentios. Né? Então, o ponto é esse daí, distante dos gentios. Então, a adesão dos gentios à fé cristã forçou a igreja a considerar diversas importantes questões. Houve problemas, os problemas foram surgindo, e por causa disso houve a necessidade da realização do concílio, para tentar resolver os seguintes problemas. Vou citar 3 pontos aqui para os irmãos entenderem um pouco melhor sobre isso. Primeiro, deveriam os cristãos gentios serem obrigados a submeter a circuncisão e a prática de modo judaico de vida, conforme era exigido dos prosélitos gentios que entravam no judaísmo? Tá? E aqui eu abro um parênteses para explicar a palavra prosélitos gentios. Então, entre os antigos hebreus, o indivíduo, um estrangeiro, recém-convertido à religião judaica, ele era
chamado de prosélito gentil, ok? Estava ali namorando para se transformar e seguir ao Senhor, ok? Segundo, para o caso daqueles gentios cristãos que não estavam dispostos a se tornar totalmente judeus, deveria haver uma cidadania de segunda classe no meio do seio da igreja, como sucedia no caso dos gentios tementes a Deus dentro do judaísmo? E terceira, e a mais importante de todas essas questões, aquilo que torna a pessoa um cristão, um indivíduo, ou um indivíduo cristão. Né? Para eu ser conhecido como cristão, como crente, é somente através da fé em Cristo? Ou a fé em Cristo mais a aderência ali aos princípios e práticas do judaísmo? Então, são essas questões. Aí as respostas dadas pelos judaizantes, incluindo aí os judeus e os gentios, né? Esses gentios aí que se converteram e se tornaram ali judeus, insistiam sobre os moldes judaicos, né? Como algo necessário para ser cristão. Contra isso se insurgiu ali o apóstolo Paulo, através da sua carta ali aos Gálatas, habitantes ali da região da Galácia, onde a ação judaizante mais prejudicou a igreja nascente ali naquele local. Então, observe, Paulo encaminhou a sua epístola aos Gálatas para residentes na região conhecida como Galácia. A carta aos Gálatas, pessoas residentes na região da Galácia, ok? Então, é sabido que o uso que Paulo fez do vocábulo Galácia tem provocado debates que afetam, inclusive, a data em que essa epístola foi escrita, provavelmente entre 48 a 57 depois de Cristo. Então, de conformidade com o seu sentido original, tal termo pode aludir exclusivamente o território ao norte das cidades de Antioquia da Pisídia, Icônia e Listra. Mas também pode incluir estas cidades, pois um fato histórico que aconteceu nessa proximidade aí foi que Roma havia acrescentado alguns distritos sulistas, transformando eles em Galácia do Norte. Então, uma província romana. Né? Por isso que nós temos essa distorção aí. Os historiadores e os teólogos eles criam essa desavença temporal de 48 a 57 depois de Cristo, ok? Então, segundo a teoria aí da Galácia do Norte, Paulo teria endereçado essa epístola aos cristãos que viviam na Galácia do Norte, aos quais ele somente visitou em sua segunda viagem missionária a caminho de Troade, tendo vindo ali de Antioquia da Pisídia. Amém? Continuando. Conforme essa opinião, a epístola em apresto só pode ter sido escrita algum tempo após o começo da segunda viagem, né, missionária, e, por conseguinte, depois do concílio de Jerusalém. Novamente repetindo, historiado no capítulo 15 do livro de Atos, ok? Então, nesse caso, amada, a visita a Jerusalém, que Paulo descreve no capítulo 2 desta carta, muito provavelmente se refere ao bem recente concílio em que ele havia participado ali. Então, o concílio de Jerusalém, ao que tudo indica, tivesse resolvido essa questão, perdurava, infelizmente, alguns efeitos colaterais, tais como podiam os gentios ser parte do povo de Deus sem a circuncisão? Então, observe, mesmo tendo o concílio, ainda houve alguns efeitos colaterais. Então, observe.
É possível que alguns fariseus mais assim ortodoxos, mais restrito, exigisse a circuncisão para a salvação. Mas um número muito maior de fariseus, contudo, entendiam que qualquer gentil que observasse as poucas leis dadas a Noé, ou que seguisse as exigências levíticas para os estrangeiros na terra, seriam salvos. Então, de fato, a circuncisão havia se tornado ali um dos maiores símbolos culturais, se não o maior, da fidelidade do judaísmo. Tentativas de restringir essa prática levaram a revoltas tanto antes como depois da época de Paulo. Ok? Então, diante dessas informações, vamos observar. A epístola aos Romanos foi escrita com os seguintes propósitos. Primeiro, opor-se à influência dos membros judaizantes que estavam tentando destruir a autoridade apostólica de Paulo. Segundo, refutar os seguintes erros doutrinários que ensinavam: A, que a lei, que a obediência à lei associada à fé é indispensável à salvação. B, que o crente é aperfeiçoado guardando a lei. C, restaurar os gálatas que deram ouvidos ao ensino dos judaizantes e por isso haviam caído da graça, ok? Então, observando aí, o tom da epístola é polêmico. Destaca-se nela a indignação, se bem que não se trata aí de uma ira motivada por um desabafo pessoal do apóstolo Paulo, mas sim de um princípio espiritual em causa que estava sendo quebrado. Gálatas, no capítulo 1, versículo 8. Ainda que nós, o mesmo anjo, vindo dos céus, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Então, esse foi o brado, né, o brado valente do apóstolo Paulo ao censurar os gálatas pela sua aceitação ao erro legalístico, né? Eles caíram muito rápido, mas e Paulo estava falando exatamente sobre isso. Mas vamos fazer um parênteses aqui e conhecer um pouco a história de Paulo. Ele foi preparado, né, para ser um doutor da lei judaica, um professor de religião e um influente dirigente religioso da sua nação. De fato, ali, muitas das passagens bíblicas levam-nos a crer que Paulo foi um membro do Sinédrio judaico, ou seja, este era o conselho supremo e o mais alto e a mais alta corte ali da religião legal da nação judaica, né? Mesmo ele sendo assim de tenra idade, né, em relação aos demais, ele estava à frente de vários atos, vários fatos que nós vimos ali na carta, ou melhor, no livro de Atos dos Apóstolos, né? E depois você faz uma consulta ali que você vai ver. Depois nós vamos falar mais também sobre a história de Paulo, nos próximos tópicos. Então, através da epístola aos Gálatas, vemos Paulo aí defendendo a fé cristã contra os judaizantes. Em Romanos, estudamos a sua dinâmica, a apresentação do evangelho, né? O que isso nos traz? É que nós vimos, assim, Deus preparando através da educação e da experiência para que ele estivesse escrevendo grande parte da revelação divina, como nós temos ali no Novo Testamento, ok? Então, mas a preocupação dele qual era? Que a liberdade cristã é o tema central da carta, particularmente no que se refere à liberdade da escravidão e do legalismo. E o que nós temos que entender aqui, amado? Uma atitude legalista produz escravidão espiritual, né? Porque a pessoa envolvida, ela se torna atarefada no cumprimento dos preceitos da lei.
e acaba esquecendo da sua parte espiritual, da sua vida espiritual, né? Então, a epístola ali aos Gálatas não foi dirigida a uma igreja em particular, nem às igrejas de uma cidade, mas sim às igrejas da província romana da Galácia. Em Gálatas, no capítulo 1, verso 2, diz: "E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia." Essa Galácia, hoje, nós poderíamos localizar ela no centro do que hoje é a Turquia, né? Só para você ter uma vista, mais ou menos, da região. Então, visto que a igreja da Galácia estava abandonando a graça de Cristo e voltando-se para a observância da lei mosaica, foi que Paulo escreve para resgatar, né? E para defender eles dos falsos mestres. Os falsos mestres estavam distorcendo o evangelho e arruinando a edificação da igreja, né? Mas Paulo foi áspero. Ele se refere aos Gálatas dizendo: "Ó Gálatas insensatos", no capítulo 3, versículo 1. Pois Paulo lhes tinha pregado o evangelho da graça. Mas os judaizantes tinham espalhado ali a lei entre eles e corrompido o coração deles. Observe, a graça e a lei tinham se misturado. E nós já estamos encerrando e destacamos aqui o seguinte: o problema é que quando misturamos graça e lei, o resultado é mais lei ainda, né? Ou seja, quando nós misturamos vida com morte, o resultado não é vida, mas sim morte, né? E essa era a preocupação de Paulo, né? Observe, na lei você deve merecer para receber. Na graça você recebe sem merecer. Então, segundo a lei, tudo depende do homem e de sua obediência. Mas o princípio, segundo a graça, tudo depende de Jesus e do que ele fez, ele realizou na cruz, por cada um de nós. Amém? Amados, entenda aqui para nós fecharmos esse ponto. Na cruz houve uma perfeita harmonia entre a vontade de Deus Pai e a vontade de Deus Filho. A cruz foi a expressão da vontade da Trindade. E essa era a preocupação de Paulo, né? Porque os Gálatas estavam desprezando a obra redentora de Cristo, voltando para a lei, né? Ficando no meio termo ou em cima do muro. Amém? Na próxima aula, nós estaremos entrando, então, no tópico 2, Saulo, defensor da fé judaica. Ok? Aqui nós vamos analisar Saulo antes da transformação em Paulo, ok? Mas vamos lá. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, que era um fariseu. E o que defendiam a doutrina dos fariseus? Segunda questão. Quais os fatos influentes na conversão de Saulo? Afinal, quem eram os Gálatas? Qual e por que surgiu a crise em Gálatas? E a última questão que nós estaremos resolvendo com os irmãos da próxima aula é: qual seria a responsabilidade de Paulo, nesse caso, para contornar o problema e trazer de volta os Gálatas? Amém? Eu espero que vocês estejam gostando, né? Não esquece aí de divulgar o canal entre os seus amigos, conhecidos, né? Para que nós possamos levar a palavra do Senhor ao maior número de pessoas possíveis, né? E deixar que o Espírito Santo haja na vida dessas pessoas. Então, nós contamos com o apoio de todo mundo e até a próxima aula, na graça, no mover e no agir do Espírito de Deus. Amém? Uma semana abençoada.